Bem, voltando agora um pouco, aprofundando um pouco no conceito de monômero, né? Ou seja, dessas moléculas, compostos químicos, né? Moléculas relativamente pequenas que geram os materiais poliméricos, ou seja, usada na síntese dos materiais poliméricos, né? Eu gostaria de fazer uma observação aqui que eu acho que é muito importante, né? Antes da gente dar continuidade nos conceitos sobre materiais poliméricos, que é o seguinte, é, voltando aqui para o polietileno que eu tinha falado agora há pouco, né? E, como já falamos, o monômero usado na síntese desse polímero é o eteno, né? Então, se a gente pegar ali um composto químico que tem uma semelhança relativamente grande com o eteno, seria o etano, né? Que não é um alceno, né? Como o eteno, mas é um alcano, né? Qual a diferença básica principal entre o etano e o eteno, né? É o fato de que o etano ele não tem ligação dupla, né? Então, para que o carbono seja satisfeito eletronicamente, você acaba tendo um hidrogênio a mais, né, em cada carbono na molécula de etano comparado ao eteno, né? Então, se eu quisesse obter um polímero a partir do etano, será que eu conseguiria? A resposta é não, tá? E por que eu não conseguiria? Porque o grande aspecto, né, o grande detalhe que faz com que o eteno consiga gerar um polímero, ou seja, a partir do eteno você consiga sintetizar um polímero, é exatamente o fato de quando você quebra a dupla, você cria pontos reativos, né, nos carbonos. Né? E isso faz com que seja possível o encadeamento. Né? Como os carbonos no etano já estão saturados, né, você já tem átomos de hidrogênio e a ligação carbono-carbono, você não tem como provocar, né, uma reação de polimerização, né, que esses dois pontos reativos mínimos para que haja o crescimento para um lado e para o outro. Né, é o encadeamento. Né. No momento que você quebra a dupla na molécula do eteno, você gera um ponto reativo num carbono e um ponto reativo no outro carbono, de maneira que há a possibilidade de crescimento para os dois lados. Né. Isso aí é um conceito muito importante, né, que o composto químico que gera o polímero tem que ter, que é a bifuncionalidade. Tá? Então, a bifuncionalidade, ou seja, a funcionalidade no mínimo 2, é um requisito necessário para que uma molécula possa gerar um polímero. Né? Então, compostos que têm dupla ligação, né? Eteno, propeno, buteno, né? Metilbutadieno, que tem duas duplas, né? Ou seja, tem até mais, né, do que o mínimo necessário. Né? O cloreto de vinila, né? São compostos químicos, né, que podem ser usados para sintetizar materiais poliméricos. Né? Então, de forma geral, o que eu falei até aqui é isso. Se você tiver a dupla ligação, essa dupla ligação ela pode ser desfeita, ela pode ser atacada, né, gerando pontos reativos de maneira que você, dessa forma, gere cadeias poliméricas. Né? Agora, será que apenas compostos que têm duplas ligação podem gerar polímeros? Só eles? Não. Na verdade, o conceito de funcionalidade não se reduz apenas a compostos que têm dupla, e sim compostos que têm dois pontos reativos, ou seja, a cadeia pode crescer para um lado e pode crescer para o outro. Então eu vou dar um exemplo aqui para mostrar que você pode ter outros compostos químicos. Tá? Que é o caso, por exemplo, do, de um aminoácido. Né? Então, se você tem um aminoácido, você tem um grupo amina numa extremidade e um grupo ácido na outra extremidade. Né? E isso são funções orgânicas, são grupos reativos. Né? Então, se você provocar uma reação, vamos supor que você tem duas moléculas de aminoácido, né? E considerando que a amina reaja com o ácido, né? Então, se você der uma condição favorável de reação, né, vamos supor, um catalisador, uma temperatura adequada, essa amina pode reagir com o ácido, né, gerando a ligação amida, né,
E nas extremidades vão continuar lá dois grupos reativos, né? Porque você reagiu apenas um grupo de um com o grupo do outro. Então, como eles mantiveram os grupos nas pontas, né, você pode continuar a reação de maneira que você consegue também gerar polímeros dessa forma, né? Então, qual é o detalhe agora? Eu posso dizer o quê? Que a bifuncionalidade nesse caso, ela foi garantida porque o composto químico que eu citei, ele tem dois grupos reativos nas pontas, né? Que é no caso um grupo amina e um grupo ácido, certo? Então, a gente pode dizer o quê? Que grupos de ácidos carboxílicos, compostos químicos de ácidos carboxílicos, diâncos, né, diaminas, né, aminoácidos, hidroxiácidos, né, também são compostos geradores de polímeros, né, ok? Agora, por exemplo, se eu considerar uma molécula de um dado composto químico, como por exemplo um ácido carboxílico, um monoácido, né, que só tem um grupo ácido carboxílico na sua extremidade, né, então, nesse caso, esse composto ele não vai gerar um polímero. Por quê? Porque ele tem apenas um ponto reativo. E uma vez que ele reage com uma outra molécula, ele não vai ter a possibilidade de continuar o crescimento dessa cadeia. Por quê? Porque ele, digamos, já gastou, né, o grupo reativo que ele tinha, né? Então você tem que ter no mínimo dois grupos, né, reativos, dois grupos funcionais para que a polimerização seja possível, tá? Então, de novo, isso aí seria uma bifuncionalidade, uma funcionalidade mínima de dois que esse composto químico tem que ter para ele ser considerado um monômero, tá, ok? Então, eu posso dizer que praticamente os polímeros sintéticos são obtidos a partir desses dois tipos de compostos, desses dois tipos de monômeros. Ou são monômeros que contêm duplas ligações, ou são monômeros que contêm pelo menos dois grupos reativos, tá? E é a partir desses compostos químicos que existe na área de síntese de polímeros uma boa diferenciação, né, quanto ao tipo de polímero gerado, quanto à forma de síntese, né, que são os polímeros obtidos por reação em cadeia, né? Então, os polímeros obtidos por reação em cadeia são aqueles gerados a partir de monômeros que contêm duplas ligações, e os polímeros obtidos por reações em etapas, né, que são polímeros gerados a partir de monômeros que têm grupos reativos nas pontas, ou seja, as funções orgânicas, amina, ácido, né, álcool, é, é, os uretano, isocianatos, entre outras coisas, tá ok? Então, acho que quando eu falar mais detalhes sobre a síntese de polímeros, né, então aqui vocês já podem ter uma noção, tá? Que normalmente você obtém polímeros a partir de reação em cadeia, e as reações em cadeia são a partir de monômeros com duplas ligações, ou você tem polímeros obtidos por reações em etapas, e os monômeros usados na síntese dos polímeros em etapas, eles têm como característica a presença de pelo menos dois grupos funcionais, dos grupos reativos nas pontas, tá? E não a partir de duplas, que é no caso da polimerização em cadeia, ok? E uma peculiaridade aqui que eu já posso adiantar é que se a gente olhar os, esses grupos funcionais, né, normalmente eles têm átomos diferentes dos átomos de carbono, né? Olha só, a hidroxila nos álcools, né? O ácido carboxílico que tem oxigênio, né? As aminas que tem nitrogênio, o isocianato que tem nitrogênio, né? Então, esses polímeros em etapas, em regra, eles têm, além dos átomos de carbono, outros átomos diferentes na cadeia principal, ou seja, os heteroátomos, né, que a gente fala, né? Enquanto que a grande maioria dos polímeros obtidos por reação em cadeia, né, ou seja, a partir de monômeros que têm dupla ligação, eles quase sempre só têm átomos de carbono na cadeia principal, né,
Com algumas exceções, é claro, eu estou falando sempre aqui na grande maioria, tá? Então, se eles tiverem átomos que não sejam carbono ou hidrogênio, né, ali lateralmente, esses átomos eles vão estar como grupos laterais, né? Como por exemplo o cloro no PVC, né? Que é um grupo lateral, né? O cloro, o tetrafluoretileno, né? Que é obtido usado na síntese do Teflon, né? Ele tem na cadeia principal apenas átomos de carbono e os grupos flúor, né? Os átomos de flúor, eles ficam lateralmente, tá? Então a gente vai poder quase sempre fazer essa associação. Quando você tiver átomos que não sejam apenas carbono na cadeia principal, há uma grande probabilidade daquele polímero ser um polímero em etapas e não um polímero em cadeia. Tá? Então, os poliésteres, as poliamidas, né, os poliuretanos, né, são polímeros obtidos por reação em etapas. Né? Então, eles vão ter heteroátomos. Né? E esses heteroátomos vêm de onde? Vêm exatamente da origem, vêm lá dos monômeros que tem os grupos reativos nas pontas, e esses grupos reativos, em regra, contêm átomos diferentes do átomo de carbono. Então, na cadeia principal, eles vão estar presentes. Tá? Um outro detalhe é que quase todos os polímeros obtidos por reação em etapas, durante a reação de síntese, você tem a eliminação de moléculas de massa molar pequena, como por exemplo, na síntese de um poliéster, né? Vocês devem saber isso da química orgânica que vocês estudaram. Vocês vão ver lá que, no caso da reação de um ácido carboxílico com uma hidroxila gerando uma ligação éster, você tem a eliminação de uma molécula de água. Né? Então, cada vez que um ácido reage com uma hidroxila, você tem a eliminação de uma molécula de água. Né? Na amina com ácido, gerando, por exemplo, as poliamidas, né? Você também vai ter eliminação de moléculas de água. Tá? Não é obrigatório isso acontecer. Tá? Se isso acontecer, essa reação em etapas é uma reação de condensação. Né? Uma reação em que houve a eliminação de moléculas de massa molar pequena. Né? Se isso não acontecer, você vai ter uma reação de adição. Né? Então, se a composição dos monômeros coincidir com a composição do polímero, então aquele polímero foi obtido por uma reação de adição. Tá? Esse é um detalhe bastante importante, né, a ser citado aqui. Tá? É, então, eu queria trazer mais um conceito agora, que é o seguinte: vamos pensar na reação de síntese. Né? Então, você tem ali um reator, e dentro desse reator você vai colocar lá os compostos químicos necessários para a formação do polímero. É como se fosse uma panela, e nessa panela você vai colocar os ingredientes. Né? E você está querendo obter, né, digamos, cozinhar, né, esses componentes, gerando o produto final, que é o polímero. Né? Então, quando você coloca esses compostos químicos lá dentro, né, você dá a condição para a reação acontecer, você vai gerar a molécula polimérica. Né? Então vamos pensar nesse momento aqui numa reação em cadeia. E vamos trazer de novo o nosso exemplo aqui. É importante, né, a gente continuar com esse exemplo para que você ganhe um embasamento. Vamos pensar no eteno como composto químico usado nesse reator para gerar um polímero, e esse polímero a gente já sabe que é o polietileno. Né? Então você vai colocar lá no reator o eteno. Né? Então, além do eteno, você precisa de algumas coisas. Uma coisa fundamental, que a gente vai detalhar depois, é a presença de um composto químico que provoque esse início de reação. Né? Ou seja, é quem faz quebrar essa dupla ligação para que você tenha um encadeamento de monômeros. Né? E esse composto químico é o chamado iniciador. Né? Então, o iniciador é alguém reativo, né? É um composto reativo, ou seja, é um composto que pode se decompor lá dentro desse reator, e uma vez que ele se decompõe, ele ataca as moléculas de monômero, e uma vez atacado, ou seja, ele quebra a dupla,
Então ele se une a um desses elétrons desemparelhados lá, porém fica outro elétron desemparelhado. Então esse elétron desemparelhado ele vai atacar outro monômero e aí vai acontecendo um encadeamento gerando a cadeia polimérica. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem um iniciador, a gente tem o composto monômero, né, que a gente falou que é o eteno no nosso caso, né, e você tem uma condição favorável lá de temperatura. Normalmente você vai ter lá dentro um solvente, né, depois a gente vai entender por que você normalmente usa solvente, não é obrigatório, né, mas vamos pensar assim, né. E agora a reação está acontecendo lá, você tem um eteno, porém, por uma dada necessidade de gerar novos produtos, o que eu escolhi? Eu escolhi jogar um outro composto monomérico lá dentro, ou seja, um composto que tem a dupla ligação. Vamos pensar no propeno, que é um irmão mais velho ali do eteno, digamos assim, né? Ou seja, é muito parecido com o eteno, com um carbono a mais. Mas como ele tem dupla, então ele é bifuncional, portanto ele pode ser polimerizado. Então vamos supor o seguinte, eu coloquei lá 95% de eteno no reator e coloquei 5% de propeno, né? O que vai acontecer, né? Você vai ter no final uma molécula polimérica com mais de uma unidade de repetição, né? Com mais de um tipo de mero. É um polímero? É um polímero, sim. Por quê? Porque o conceito de polímero é o quê? É um material gerado a partir da repetição de um dado grupo de átomos ou mais. Ok? Então, se ele tiver mais de um tipo de unidade de repetição, ele vai ser chamado agora de copolímero. Tá? No caso do polietileno puro, ele é chamado de homopolímero. Por quê? Porque ele tem apenas um tipo de unidade de repetição. Agora, no caso que eu acabei de citar, né, nesse cenário que eu acabei de descrever, né, você tem mais de um tipo de unidade de repetição na cadeia polimérica, então esse material é chamado de copolímero. Tá? Então, o que a gente observa dos produtos copolímeros existentes por aí, né, existentes, digamos assim, na prática, né, da nossa engenharia, é que uma vez o eteno e o propeno lá dentro, né, vamos pensar assim, eles estão lá dentro e a reação está acontecendo, então você vai tendo uma adição de moléculas de monômero, uma cadeia em crescimento, formando cadeias poliméricas. O detalhe é o seguinte: como vai ser a adição da próxima molécula de monômero à cadeia polimérica, né? Então, a depender das condições de reação, a depender da natureza química desses monômeros, esse encadeamento ele pode diferir, gerando moléculas diferentes, né? Então, de novo, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático, usando as minhas peças de artesanato, né? É que, por exemplo, eu poderia ter começado a cadeia polimérica aqui, e aí vamos pensar que aqui seria o eteno, ou seja, esses blocos brancos são de eteno, e chegou num dado ponto aqui que você começou a ter a introdução de propeno, que é o bloco amarelo, né? Então, nesse caso aqui, você teria um tipo de cadeia polimérica formado por blocos de eteno com blocos de propeno. Tá certo? E o que favorece isso? Seriam detalhes da síntese. Detalhes em que, uma vez o eteno presente aqui no centro reativo, uma vez ele estando aqui presente, ele tem uma tendência mais de reagir com eteno do que de repente um propeno que estivesse aqui perto, né? Porém, vamos supor que acabou o eteno lá dentro e o centro reativo ainda permanece e agora o propeno começa a ser inserido. E essa seria uma possibilidade. Tá? Então, nesse caso, você teria uma cadeia formada por bloco de propeno com bloco de eteno. Vamos supor que de repente acabou o propeno, você alimentou no reator mais eteno, gerou um bloco de eteno agora. Então, nesse caso, você teria o que? Um copolímero. Por que copolímero? Porque ele tem mais de uma unidade de repetição
porém com a peculiaridade que esse copolímero é chamado um copolímero em bloco, tá ok? Agora, vamos supor que em vez disso você tivesse uma molécula com esse formato aqui, né? A gente consegue ver nesse caso que uma vez que uma molécula de eteno entra na cadeia, a próxima é de propeno, depois uma de eteno, a outra de propeno, eteno, propeno. Então a gente vê aqui que existe uma ordem de adição, né, alternada de monômeros, né? Então esse copolímero aqui seria chamado de copolímero alternado, tá? Então é possível isso acontecer? É possível. E qual seria a força motriz, digamos assim, para isso acontecer? Seria o fato de que, uma vez uma molécula, vamos supor, de eteno aqui presente, ela tem uma tendência muito maior de reagir com propeno do que com eteno. Aí o propeno entrou, então o propeno tem uma tendência muito maior de reagir com a de eteno do que a de propeno. Então, nesse caso, você acaba gerando uma alternância dessas unidades de repetição, de maneira que o copolímero seja chamado de copolímero alternado. Obviamente que aqui eu estou mostrando apenas uma molécula, né? Não esquecer que um polímero é formado por muitas macromoléculas, tá ok? Agora, vamos pegar um terceiro aqui, né? Acabou as pecinhas brancas, né? Mas a gente consegue fazer uma diferenciação, né? Aqui seria, por exemplo, o eteno e aqui o propeno, o preto, né? Então a gente vê aqui, eteno, propeno, eteno, propeno, eteno, propeno. E agora você tem várias moléculas de eteno para ter uma de propeno, depois várias de eteno para ter uma de propeno, várias de eteno, propeno, duas de eteno, uma de propeno. Qual é a conclusão aqui? A conclusão é que não há um ordenamento aqui. Ou seja, você tem a adição aleatória de moléculas de monômero ao longo da cadeia em crescimento. Então, como a adição aqui ela é aleatória, você vai ter, no final das contas, um copolímero chamado de copolímero aleatório. Tá? Isso é possível acontecer? É possível. Existem muitos exemplos práticos disso, né? E, na verdade, seria a forma mais comum, mais conhecida de copolímero, né, na prática que a gente observa por aí. Tá? Além dessas aí, a gente poderia ter também um copolímero chamado de grafitizado, né? O copolímero grafitizado seria o quê? Seria uma cadeia principal de um tipo e cadeias laterais de outro tipo de polímero. Então vamos supor, uma cadeia principal de eteno com cadeias laterais de propeno, né? Aí seria um polímero chamado de grafitizado, copolímero por enxertia, né? Então isso tudo aqui são conceitos. O que eu estou querendo enfatizar com isso? Que a depender da forma de incorporação, como você gera produtos diferentes, né? Que não tenha dúvida, que a gente vai deixar isso mais claro, né? Que as propriedades finais vão ser totalmente diferentes de um copolímero aleatório para um copolímero alternado, para um copolímero em bloco, né? Para um copolímero grafitizado, né? Cada um tem a sua importância, mas não tenha dúvida vocês que a forma de inserção diferente desses monômeros durante a formação da cadeia vai ter implicações muito grandes nas propriedades finais do material obtido, tá? Não tenho dúvida de vocês, tá? Ok? Então, para fechar essa parte aí, né, eu queria de novo só dar uma enfatizada, né? Você pode ter homopolímeros, né, que são polímeros formados a partir de uma única unidade de repetição, né? No caso, por exemplo, um polietileno puro, né? Ou você pode ter, por exemplo, copolímeros, né? Que são polímeros formados a partir de mais de uma unidade de repetição, ou seja, as cadeias que constituem esse tipo de polímero, elas têm mais de um tipo de unidade de repetição, né? É importante fazer uma diferença aqui, que muita gente se confunde, né? É que às vezes há uma tendência de se associar a tem dois monômeros, é um copolímero, tem um monômero só, é um homopolímero. Isso não é correto. Tá? Existe um detalhe aí muito importante, que é o seguinte: vamos pensar
num polímero obtido por reação em etapas, né? Que é aquele polímero lá que tem os monômeros têm os grupos funcionais das pontas, né? Não são polímeros gerados a partir de monômeros com duplas ligações, né? Então vamos pensar, por exemplo, num diácido para reagir com um diálcool gerando um poliéster, né? Então nesse caso, e vamos dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro. Vamos pensar na síntese do PET, que é um poliéster, né? Então o PET ele é obtido a partir de ácido tereftálico, né, que ele é um diácido, né? Ele juntamente com um diálcool, né, ou glicol, que a gente fala, né, que é o etileno glicol, ou seja, é um álcool com duas hidroxilas nas pontas, né? Uma hidroxila numa ponta e outra hidroxila na outra ponta. Então, a reação do ácido tereftálico com o etileno glicol gera um poliéster, né, que é chamado de politereftalato de etileno, que é o PET, que é um material extremamente conhecido, né, muito usado na fabricação de garrafas, né, principalmente, né, e roupas, entre outras coisas, né. Então, nesse caso aí, a gente já observou um detalhe. Você tem dois monômeros, né, que é o ácido tereftálico e é o etileno glicol. Agora eu pergunto, pelo fato de ele ter dois monômeros, ele é um copolímero? Não. Ele é um homopolímero, né? Ele pode até ser um copolímero se você usar um outro tipo de unidade de repetição, um outro tipo de monômero. Mas usando ácido tereftálico e etileno glicol, que são os dois monômeros mais importantes na síntese desse material, você tem a obtenção de um homopolímero, tá? Porque não é a presença de dois monômeros que faz gerar um copolímero, e sim a presença de mais de uma unidade de repetição na cadeia polimérica. Tá? Isso é uma diferença bastante importante. Tá? Então, a unidade de repetição, ou seja, o grupo atômico no PET, ele é identificado a partir, ou seja, só depois que ocorre a reação do ácido tereftálico com o etileno glicol e também a eliminação de moléculas de água, que caracteriza uma reação de condensação nesse caso. Tá? Então, é a junção desses dois monômeros que faz gerar a unidade de repetição. Então, a unidade de repetição, na verdade, ela já foi, digamos, uma espécie de uma fusão entre esses dois monômeros. Então, se você olhar a cadeia do PET, você vai ver que, na verdade, ele é obtido pela repetição de um dado grupo atômico, e esse grupo atômico ele foi gerado a partir de reações entre ácido tereftálico e etileno glicol. Então ele não é um copolímero, ele é um homopolímero. Tá ok? Então aqui eu tenho um desenho, acho que vai ficar mais claro aí para vocês, né? Se você observar esse primeiro composto aí que tem um anel aromático, né? Ele é o ácido tereftálico, né? E o segundo composto, que tem as duas hidroxilas nas extremidades, ele é o etileno glicol, né? Agora, olha a unidade de repetição aqui do PET, né? Você observa que ele é uma fusão, né? A unidade, que é o mero, né? Ele é uma fusão de átomos presentes no ácido tereftálico e átomos presentes no etileno glicol, né? E aí você já teve a eliminação das moléculas de água, né? E isso caracteriza o polímero chamado de politereftalato de etileno, que é o PET. Ok? Agora, no caso do polietileno, olha só aqui como é bem simplesinho, né? No caso do polietileno, que é um polímero obtido por reação em cadeia, você vai ver que você tem o monômero, que é o eteno, que tem a dupla ligação, e agora embaixo você tem aí a unidade de repetição entre parênteses, né? Que significa o mero desse polímero, né? E se eu usar um certo percentual de um outro monômero, né, aí eu vou dizer que aquilo ali seria um copolímero, mas no caso aí, o exemplo que eu acabei de dar do polietileno, do desenho do polietileno, aí seria a representação de um homopolímero, né, de polietileno. Né? Tá ok? Um, um outro aspecto muito importante relacionado aos polímeros é o seguinte:
que eu falei no trecho da aula, né, inicial da aula, que quando você, que os polímeros são compostos moleculares, são moléculas, né? Assim como o eteno é uma molécula, né? Ou seja, também é um composto molecular, o propeno é um composto molecular, né? O açúcar é um composto molecular, é, os alcanos em geral, os alcenos, né? Os dienos, né? São compostos moleculares, né? Que tem uma dada composição ali química, né? São entidades independentes, que é exatamente o conceito de uma molécula, né? Então, é, quando a gente estuda a parte inicial da química orgânica e a gente vai, por exemplo, para a série alcano, né? A gente observa que, por exemplo, do metano para o etano, para o propano, para o butano, pentano, hexano, né? Você vê aí que você tem um acréscimo de um átomo de carbono, né? À medida que você vai modificando aí o nome do composto, como eu acabei de citar, você tem um acréscimo de um átomo de carbono. Ou seja, do metano para o etano, você vai de um para dois carbonos, propano 3, 4 para o butano e assim vai, né? Então, nesse caso, você ao acrescentar um átomo de carbono, você vê que você muda o composto, né? Mudou de nome, é metano vai butano, hexano, decano e por aí vai, né? Então, por que você mudou o nome ao acrescentar apenas um átomo de carbono na molécula? Porque adicionar um átomo de carbono na molécula tem implicações nas propriedades finais, né? Por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, elas são diferentes pelo fato de você mudar um único, né? Ou seja, ao acrescer um átomo de carbono na cadeia, né? Então, por exemplo, eu posso usar isso para fazer uma separação desses compostos, né? Eu posso fazer uma destilação fracionada, né? Para separar um metano de um etano, do etano para o butano, por aí vai. Por quê? Porque eu sei que a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição desses compostos, elas são diferentes, porque elas têm uma quantidade diferente de átomos de carbono, né? Então, nessa faixa aí de massa molar pequena, isso funciona muito bem. Agora, qual é o detalhe sobre os polímeros, né? Antes de falar ainda dos polímeros, citar mais um aspecto, que é o seguinte: se eu quero saber a molécula, o que é um etano? A gente já sabe de cara, né, sem pensar em mais nada, que vai ser uma molécula ali com dois átomos de carbono e é, 2N mais 2, 6 átomos de hidrogênio, né? Uma molécula de etano, né? E se eu falar no propano, vai ser o que? 3 átomos de carbono mais 2N, 2, 3, 6 mais 2, 8. 8 átomos de hidrogênio, né? Então a gente já sabe a composição química no momento que eu cito que o composto é o etano, mas o composto é o propano, né? Agora, se a gente dá um salto aí para a faixa dos materiais poliméricos e, por exemplo, eu digo o polietileno, né? E eu posso tranquilamente fazer uma associação com os alcanos, porque ele é carbono, hidrogênio, só ligação simples, né? Mas tem um detalhe muito importante, que o polietileno, no momento que eu digo o nome polietileno, diferente dos outros compostos que eu acabei de falar, dos outros compostos, né, que eu acabei de falar, eu não vou saber a composição química do polietileno no momento que eu o cito, tá ok? Por quê? Porque na verdade os compostos poliméricos você pode tê-los mesmo sendo, mantendo o mesmo nome de diferentes tamanhos moleculares, tá ok? Então, repetindo, no caso do eteno, não faz sentido dizer um eteno de 3 carbonos, o eteno vai ser sempre 2 carbonos, o etano vai ser 2 carbonos, o propano vai ser 3 carbonos com 8 hidrogênios, né? O etano, 2 carbonos, 6 hidrogênios. No caso de um polietileno, eu não vou saber se são 1000, 2000, 3000 átomos de carbono. Isso a gente não pode saber. Na verdade, pode ter 1000, pode ter 1200, 1300. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na faixa dos materiais poliméricos não tem importância modificar, por exemplo, aumentar a quantidade de carbono, né, ou de outro elemento ali por uma quantidade X, isso não vai implicar imediatamente em mudança de propriedades, tá ok? Isso quer dizer o quê?
que dentro do conceito dos polímeros, né, você pode incluir isso aí. Que é um tipo de material que não tem uma composição química exata, ou seja, as moléculas que compõem aquele material, elas não têm uma quantidade fixa de elementos, né? E variar um pouco a quantidade, seja para mais ou seja para menos, não vai implicar em variações importantes em um certo conjunto de propriedades. Tá? Então, exemplificando aqui, no caso do polietileno, a temperatura de fusão dele é 135 graus, mais ou menos, 135 graus. Um polietileno de alta densidade. Né? Agora eu pergunto, qual a quantidade de carbono no polietileno de alta densidade? Se você consultar um site de empresa, né, que sintetiza esse polímero, você vai ver lá que tem polietilenos com massa molar de 200 mil, polietilenos com massa molar de 600 mil, polietilenos com massa molar de 250 mil, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Que independente dessa quantidade de carbonos, ou seja, independente do tamanho dessa cadeia, a temperatura de fusão praticamente não é muito diferente desse 135, tá certo? Então, se você olhar, por exemplo, resistência mecânica, densidade, você vai ver que ela tem pouca mudança também devido à variação da quantidade desses átomos presentes, né, ao tamanho dessas cadeias poliméricas, tá ok? Então, variar a quantidade de carbono na faixa de materiais poliméricos, carbono ou outro elemento, né, estou falando carbono porque na verdade é o principal, né, você não tem implicações muito grandes em um certo conjunto de propriedades. Tá? Por que eu estou dizendo conjunto? Que mais para frente você vai ver que em algumas propriedades sim você tem uma dependência muito maior da quantidade, do tamanho da cadeia. Tá? Mas como conceituação, eu acho que isso aqui é bem importante, né, que vocês fixem isso, mesmo que depois a gente faça aí um rearranjo, né, e mostre alguns detalhes que possam de repente contradizer isso que eu estou falando agora, tá ok? Então, para fechar, eu queria dizer isso, que os compostos poliméricos, eles não são, não há necessidade das moléculas terem um dado tamanho para que você denomine ele como sendo aquele dado polímero ali, tá? E ainda eu vou acrescentar um aspecto muito importante já agora, porque é muito pertinente, que é o seguinte, naquele reator que eu estava falando lá no começo, né, que você estava ali com centros reativos, né, que eu falei, os iniciadores que se decompuseram e atacaram moléculas de monômero, se a gente pensar um pouquinho, vamos entrar nesse reator e vamos olhar, vamos dar um zoom, vamos ver o que está acontecendo lá dentro, né? Então, se a gente entra ali, a gente vai ver que estão várias moléculas crescendo ao mesmo tempo, tá? Então, de repente, uma cadeia está terminando aqui, outra está começando ali, né? Outra está no tamanho mais ou menos na metade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que as condições de síntese, né, elas são relativamente, né, são consideravelmente caóticas, né, de maneira que você não consegue obter moléculas de mesmo tamanho. Então, se eu pegar uma peça de polímero, uma peça de plástico, por exemplo, um copinho desse, e eu pudesse pensar cada uma das moléculas que compõem esse copinho e eu fosse pesar numa nanobalança lá, a gente ia ver o quê? Que as moléculas que compõem essa massa plástica, que essa massa polimérica, na verdade elas são de tamanhos distintos. Né? Você não tem tamanhos iguais numa dada massa polimérica, tamanhos iguais de cadeia numa dada massa polimérica. Né? E isso aí é exatamente o conceito de polidispersidade. Tá? Polidispersidade significa o quê? Significa um conceito associado ao diferente tamanho que as cadeias têm numa dada massa polimérica, ou seja, as condições de síntese que existem atualmente, elas não permitem que as cadeias poliméricas sejam todas do mesmo tamanho. Você tem tamanhos variados dessas cadeias poliméricas. Então, o material polimérico, por ser formado a partir de cadeias com tamanhos diferentes, você disse que elas, um polímero ele é polidisperso. Né? Alguns polímeros naturais, né, que existem,
eles são monodispersos. Isso quer dizer o quê? Que todas as cadeias têm o mesmo tamanho, tá? Então, do ponto de vista da química, da síntese, né, da geração de polímeros sintéticos, a gente pode dizer que praticamente não existe polímero sintético monodisperso. Tá? Porém, a depender das condições de síntese, a gente pode ter polímeros que têm tamanhos de cadeia muito variado e polímeros que têm tamanhos de cadeia bastante próximos, ou seja, ele é muito ou pouco polidisperso. Né? Às vezes as empresas usam até isso como uma forma de gerar produtos diferentes. Né? A gente vai ver mais para frente que isso aí, por exemplo, tem uma importância muito grande nas propriedades de fluxo, né? Nas propriedades mecânicas, como resistência ao impacto. Né? Elas dependem do polímero ser mais ou menos polidisperso. Tá? E a gente vai ver qual é uma variável quantitativa para a gente medir esse grau de polidispersidade, ou seja, se as moléculas variam muito de tamanho numa dada massa ou se elas variam pouco, ou seja, se elas têm tamanhos muito diferentes ou se elas têm tamanhos muito próximos. Tá ok? Então isso aí é um conceito bastante importante, né? Importante enfatizar isso aí.